Boa noite, igreja. Boa noite, amados irmãos. Boa noite a você que nos ouve, a você que nos assiste. E com grande alegria, nós temos o privilégio de louvar ao Senhor. E mesmo em nossas casas, distantes uns dos outros, nós continuamos em comunhão. E eu convido você a cantar neste momento o hino 375 do cantor cristão, que diz que nós vivemos felizes com Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos nessa quinta-feira na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na vida cristã, muito importante na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus. Algo que a maioria dos crentes já sofreu e a maioria das pessoas também, às vezes, tem muitas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é algo perturbador. Exatamente porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem compreender o silêncio de Deus. É perturbador porque normalmente acontece numa situação quando nós estamos clamando ao Senhor por uma solução mediante uma circunstância que está acontecendo na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos desejos, na nossa saúde, na nossa vida pessoal, e de repente me parece que a coisa fica meio complicada e nós não conseguimos ouvir tão bem o direcionamento de Deus. Isso não acontece apenas com as pessoas que são membros de uma igreja ou que já fizeram parte de uma igreja, mas acontece com todo cristão. E interessante que uma das coisas que nós menos estamos preparados é para lidar com o silêncio de Deus. Normalmente, o silêncio de Deus nos últimos tempos, nos últimos séculos, não tem sido bem compreendido. Alguns até dizem que Deus está morto. Alguns até dizem que Deus não se importa tanto com a humanidade.
Alguns até dizem que não creem mais em Deus, exatamente porque não conseguem compreender bem o silêncio de Deus. Eu acho interessante essa concepção de silêncio, porque está no nosso corpo, está na nossa estrutura. Deus nos concedeu alguns sentidos. Um deles é a audição, representada pelas nossas 2 orelhas. E depois a nossa visão, representada pelos nossos 2 olhos. E só nos deu uma boca. Então, para Deus o silêncio é algo importante. Porque na nossa estrutura, somos feitos mais para ouvir do que para falar. Somos feitos mais para observar do que para falar. E nesse tempo tem acontecido exatamente o contrário. As pessoas têm falado muito e escutado pouco. Infelizmente é uma característica desse tempo. E temos visto as consequências que a nossa sociedade tem vivido. Bom, você, meu amigo, preciso que você hoje entenda algumas coisas sobre o silêncio de Deus e talvez você esteja vivendo, nesse exato momento, uma situação que você sente que está vivendo uma parte do silêncio de Deus. Parece que as suas orações não estão sendo atendidas ou não estão sendo ouvidas e isso precisa ser resolvido. Um exemplo muito claro que isso aconteceu foi com o próprio Messias. Na história de toda a humanidade, na história de todo o cristianismo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós não temos um caso tão claro de alguém que se sentiu desamparado, que se sentiu abandonado, que se sentiu sozinho numa hora terrível, quanto Jesus Cristo. Jesus estava sendo crucificado e ele fala uma estrutura de vida. Ele faz uma pergunta ao Todo-Poderoso que impacta até os dias de hoje. Nós vamos ler, está em Marcos capítulo 15. Peço que você, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco. Marcos capítulo 15 trata acerca da crucificação de Jesus Cristo. E a partir do verso 33, Marcos capítulo 15, verso 33, a palavra de Deus diz assim: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Uma das coisas interessantes que a gente pode entender sobre o sinal de Deus, que normalmente nós percebemos o sinal de Deus quando as coisas estão pegando. O silêncio, o sinal, a comunicação, as coisas que Deus normalmente faz para conosco são perceptíveis ao nosso olhar, ao nosso ouvir, na nossa comunhão com Deus. E quando a gente passa por um momento de dificuldade, todos nós já passamos pelo desespero de se sentir sozinho.
quando temos uma notícia grave na família, quando temos uma dificuldade no trabalho, a primeira coisa que bate é a solidão. E isso é uma característica humana. É normal a gente se sentir sozinho, ter medo de se sentir sozinho, mas isso espiritualmente tem algumas motivações e hoje nós temos que aprender a lidar com isso. Uma das coisas que eu posso destacar claramente aqui é que isso é natural acontecer. Pastor, mas é natural Deus fazer silêncio? Nós vamos verificar isso juntos. Quais são as razões de Deus efetuar o silêncio numa hora difícil para nós? Por que Deus então permite que a nossa audição, que a nossa visão, que o nosso jeito de observar o mundo não perceba uma mão tão poderosa, tão interventora assim como nós estamos acostumados a pensar? Bom, hoje eu quero pensar com você algumas coisas sobre o silêncio de Deus. A primeira coisa que eu posso pensar é que Deus tem direito de fazer silêncio. Como assim, pastor? Por que Deus tem direito de fazer silêncio? Deus tem direito de fazer silêncio porque o silêncio de Deus é fruto de um relacionamento com o ser humano. E todo relacionamento é uma via de duas mãos. Deus tem o direito de fazer silêncio porque você e eu também temos direito de fazer silêncio. Se você perceber, a grande maioria das pessoas, muitas vezes, após o chamado de Deus para a sua vida, fizeram silêncio e fazem silêncio dia após dia ao chamado de Deus. Deus nos chama para amar ao próximo e nós fazemos silêncio. Deus nos chama para amar a Ele sobre todas as coisas e nós fazemos silêncio. Deus nos chama para fazer o bem e nós fazemos silêncio. E como temos um relacionamento com Deus e temos o direito de fazer silêncio para as coisas de Deus, temos até o direito de não crer nas coisas que Deus faz ou até mesmo na sua própria existência. Se é um relacionamento, ambos os participantes desse relacionamento têm praticamente os mesmos direitos. Se você tem o livre-arbítrio de fazer silêncio numa hora que Deus te chama e que evoca a sua responsabilidade e que fala ao seu coração e que demonstra mediante a natureza, mediante as coisas que Ele fez, e você não responde também, Deus também tem direito de fazer silêncio. Isso fica claro muito no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, no verso 20, tem um texto lindíssimo que diz que Jesus Cristo está à porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir essa porta e deixar eu entrar, o Senhor terá comunhão com ele. Ou seja, se nós percebermos o livro de Apocalipse, que fala sobre as coisas do fim dos tempos, exatamente esta geração que estamos vivendo no dia de hoje, e até mesmo a passada, e até mesmo a futura, quantas vezes o Senhor bateu a porta da nossa mente? Quantas vezes o Senhor bateu a porta do nosso perdão, das coisas que temos que fazer para ouvir a palavra, para ouvir o seu consolo, para ter a sua presença? E o Senhor muitas vezes bateu em nosso coração, bateu em nossa mente, mas nós fizemos silêncio. E uma coisa que a gente tem que lembrar, exatamente, que se queremos ter um relacionamento com Deus, de comunhão, os direitos são bem parecidos. Se Deus respeita o seu silêncio ao seu chamado, por que nós também não podemos respeitar e devemos respeitar o silêncio de Deus quando nós chamamos por Ele? Se você perceber no texto, Jesus Cristo estava sendo crucificado e a gente pode pensar assim, mas por que Deus então, de uma certa maneira, Jesus Cristo fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste?
a expressão que ele utiliza não é uma expressão de abandono, mas exatamente pelo motivo maior. Deus tinha um motivo maior para fazer silêncio naquela hora. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos lidando com o ser mais poderoso de todo o universo. E este ser, na época que Jesus Cristo estava sendo crucificado, precisava manter o foco da sua missão para que, muito tempo depois, todas as outras gerações e as gerações anteriores pudessem chamar aquele homem que estava na cruz de Messias. Então, se Jesus sofresse uma intervenção do Pai em evitar aquilo, você não poderia chamá-lo de Salvador. Você não poderia dizer que Jesus Cristo venceu a morte, porque o Deus Pai Todo-Poderoso teria feito uma interferência e evitado aquele sacrifício que era necessário para salvar a nossa vida. Então, quando a gente sofre com a circunstância de clamar ao Senhor e parecer que não está sendo ouvido, eu quero te dizer, querido, que nós temos que respeitar o tempo de Deus. E respeitar o tempo do outro é um exercício muito complicado. Porque nós, como membros de uma igreja, nós como sendo brasileiros que somos, temos uma grande dificuldade de respeitar o tempo do outro. O tempo daquele que nós vimos, o tempo daquele que está ao nosso redor, o tempo dos nossos familiares, o tempo do nosso patrão, do nosso funcionário, o tempo do outro. Nós temos dificuldade de respeitar o tempo do outro. Imagine o tempo de Deus, nós desrespeitamos com uma facilidade enorme. Então, por isso que eu quero te alertar, que não fique revoltado com o silêncio de Deus, com as circunstâncias que às vezes você pede e parece que as suas orações estão batendo no teto e voltando, exatamente porque Deus tem o seu tempo, porque Ele também respeita o seu tempo. É um relacionamento. É um relacionamento. Então, como Deus não é nosso empregado, como Deus não é nosso funcionário, como Deus não é alguém que está assim com um pirizinho pronto a servir a todo instante que nós queremos. Sim, Ele está presente, sim, Ele está à disposição, mas Ele não é nosso empregado. Nós temos que respeitar o direito de Deus. Olha que interessante, né? Nós temos que respeitar o direito do silêncio de Deus. E o direito a silêncio é uma grande vitória, é uma grande conquista. E isso nós temos que colocar em mente, que só porque somos crentes, membros de uma igreja, participantes ou líderes, não quer dizer que Deus não tenha que ter o seu silêncio respeitado. Por que nós nos revoltamos quando Deus não responde na hora que queremos? Porque o nosso relacionamento com Deus é superficial. Muitas vezes pensamos que Deus é nosso empregado. Pensamos que Deus é um garçom que está aqui para nos servir e fazer as nossas vontades e fazer os nossos prazeres. Não, querido. Esse não é o Deus de Israel. Esse não é o Deus que enviou o seu Filho Jesus. Não, esse não é o Deus. Você pode estar se enganando. Deus está aqui para te ajudar, para auxiliar você, para ir junto na sua vida, para fazer uma grande bênção na sua casa, fazer a sua vida funcionar. Mas Deus é Deus. Ele é superior. E nós precisamos respeitar, sim, o direito de Deus fazer silêncio. E isso é muito importante, muito consciente, muito maduro da nossa parte. Você quer ter um relacionamento com Deus? O primeiro passo para isso é respeitar o tempo, respeitar o silêncio de Deus na hora que o silêncio de Deus acontecer. Uma outra circunstância que a gente pode aprender sobre o silêncio de Deus é que o silêncio de Deus ele é feito normalmente por uma causa maior. Eu citei aqui no início, falando que se Jesus Cristo sofresse uma intervenção
naquela hora, na crucificação, e se descessem todos os anjos para poder evitar que aquele momento fosse acontecido e as coisas se complicassem ali e Deus não morresse na cruz por nós, por interferência do próprio Pai, isso causaria mais danos. Isso seria muito danoso para nós no dia de hoje. E Deus, que tem um seu plano, tem uma missão maior, Ele às vezes, muitas vezes, sabiamente, está presente em nossa vida. Mas Ele se cala porque Ele está agindo por uma missão maior. Isso fica muito claro, porque se a intervenção de Deus Pai viesse naquele momento da crucificação, toda a história da humanidade seria mudada. Até mesmo o fim de todas as coisas seria transtornado. Então, por isso que a gente tem que entender que quando nós vivenciamos o silêncio de Deus, temos que ter a certeza que Deus está trabalhando em algo maior. Você pode não gostar do silêncio de Deus. Não é agradável. Porque normalmente quando a gente percebe o silêncio de Deus, é numa hora que a gente não quer que Ele fique em silêncio. É numa hora que tem uma doença grave, é numa hora que tem uma necessidade, é numa hora de dificuldade financeira, que falta emprego, falta isso, falta aquilo, e de repente nós clamamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes e parece que não somos atendidos. Meu amado, o silêncio de Deus, ele precisa ser respeitado, mas precisa ser compreendido. O silêncio de Deus tem uma das razões principais, é que Ele tem um objetivo maior na sua vida. E esse objetivo maior, normalmente, nós não sabemos o que é. No caso de Jesus Cristo, logo após essa circunstância, um pouquinho antes dessa circunstância, Jesus Cristo fala para o próprio Pai, que estava também ali presente, fazendo as circunstâncias para o cumprimento da sua palavra. Jesus Cristo fala para o próprio Pai: Senhor, não condene a eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que faziam. Os soldados, aqueles que cuspiam, aqueles que xingavam, aqueles que zombavam de Jesus, eles não sabiam o que faziam, não porque não estivessem sabendo exatamente aquilo na hora, que aquilo era errado, mas sim o tamanho da missão, o tamanho do problema que eles estariam causando se aquilo não fosse feito. Então, por isso que eu quero entender com você que o silêncio de Deus precisa ser respeitado, mas precisa ser compreendido. Então, talvez você esteja revoltado com Deus porque Deus está em silêncio. Revoltado com a igreja porque você não obteve suas respostas. Mas uma coisa é certa, normalmente quando Deus fica em silêncio, não quer dizer que Ele não esteja presente, só quer dizer que Ele está trabalhando por algo maior, algo que você ainda não sabe, algo que é uma missão maior, algo que se não for feito, algo que se houver uma interferência de Deus mediante a sua vontade, a missão maior não vai ser executada. E Deus tem planos geracionais, tanto para a sua vida quanto para as suas futuras gerações. E existem métodos e estratégias e objetivos que nós não estamos no comando. Outra circunstância sobre o silêncio de Deus é que o silêncio de Deus revela quem somos. O silêncio de Deus revela quem somos porque no momento que nós não temos uma resposta imediata da vontade de Deus ou da vontade nossa, começa a surgir em nosso coração tudo aquilo que está guardado aqui dentro. Tudo aquilo que está realmente dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E a palavra de Deus fala que tudo aquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração, sai pela boca. Aqui no caso, Jesus Cristo, quando está ali na cruz, Ele havia já falado com os ladrões que estavam ao seu redor,
estavam também crucificados, conversou com um deles que estava se arrependido e ele se converte ali naquele momento, entrega a sua vida e Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E logo após Jesus pergunta: Senhor, por que me desamparaste? No fundo, a gente pode perceber que Jesus Cristo revela quem Ele era. E quem Ele era? Ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus naquela hora. Estava tendo uma transferência de responsabilidade, um momento marcante, e é por isso que o texto fala que o véu se rasgou, porque a partir daquele momento, uma nova aliança estava sendo feita, estava sendo marcada, um novo tempo, o tempo que nós estamos vivendo na graça de Deus nesses dias. Ele foi marcado pela cruz. E quando nós não temos uma resposta de Deus, aí a gente conhece realmente como está a nossa comunhão com Deus. Porque se Deus demora para responder, a gente começa a fazer algumas coisas que são habituais. A gente começa a ficar insatisfeito. A gente começa a ficar revoltado. A gente começa a reclamar. A gente fica insuficiente, a gente se sente deprimido. A gente se sente fora da vontade, a gente tem vontade de largar tudo, a gente tem vontade de chutar o balde. Sim, a gente tem vontade. Mas eu quero lhe dizer, querido, que se você está sentindo tudo isso na época que Deus está em silêncio, é que a sua comunhão com Deus é superficial. Por quê? Isso deixa claro, de forma muito objetiva, alguns exemplos que nós temos de pessoas que viveram um silêncio com Deus e tiveram grandes sofrimentos. Um deles foi Jó. Jó foi um homem que sofreu por um período da sua vida de um jeito que poucos seres humanos sofreram. E a palavra de Deus fala no final do livro de Jó que Jó não blasfemou contra o Senhor. Jó não perdeu um filho, 2, 3, não, perdeu muito mais. Jó não perdeu parte da sua riqueza, não, ele perdeu toda a riqueza. Sobraram poucas coisas de valor para Jó. E a palavra de Deus fala que Jó não blasfemou contra Deus. Então, quando Deus faz silêncio, pegando o exemplo de Jó, quando Deus faz silêncio, o silêncio de Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Então, se você está reclamando por algum motivo, do silêncio de Deus, está insatisfeito, está chateado, quer dizer que a sua relação com Deus é uma relação imatura. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você talvez esteja com Deus só pelo que Ele dá. Então, quando Deus faz silêncio, Ele não te dá uma resposta, não te dá as suas razões, não te dá aquilo que você está pedindo, a gente se revolta. É o famoso crente mimado, que só está satisfeito com Deus quando recebe algo em troca. Bom, a sua relação com Deus não pode ser assim. O silêncio de Deus revela quem somos. E aí, agora eu peço que você reflita sobre a sua comunhão com Deus. Se você anda, por algum motivo, reclamando da vida, fazendo alguns questionamentos acerca de Deus, tendo algumas questões mais difíceis de solução, meu querido, reflita como está seu relacionamento com Deus, porque talvez você esteja caminhando de um jeito perigoso, crendo num Deus que é forçado a te dar coisas, crendo num Deus que você criou, que é obrigado a te fazer coisas. Mas o Deus de Israel, o Deus de Jesus, que enviou o seu Filho para nos salvar, como disse aqui antes, Ele não é nosso empregado. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo,
Ele é nosso consolador, mas Ele não está aqui para obedecer às nossas ordens. Isso é muito importante a gente entender. Exatamente porque tem uma segunda motivação sobre a circunstância do silêncio. Por que então Deus faz silêncio em meio a uma crise? E aí vem a última razão. O silêncio de Deus, ele deve provocar arrependimento. O silêncio de Deus deve provocar arrependimento. É comum nós vermos crentes em Jesus, membros de igrejas, que sofrem por um certo tempo, até mesmo por longo tempo, com o silêncio de Deus. E o problema não é, creio eu, o silêncio de Deus em si, porque Deus está falando conosco a todo momento. Mas o maior problema é como nós interpretamos ou entendemos os sinais de Deus. Nós, quanto mais pecados tivermos, pecados não resolvidos, pecados que nós temos o costume de fazer, menor será a nossa capacidade de entender. Então Deus pode às vezes falar com você milhares e milhares de vezes, muitos e muitos dias, muitos e muitos meses, muitos e muitos anos. E devido ao nosso coração duro, devido à nossa decisão de querer continuar uma vida pecaminosa, a gente não entende aquilo que Deus fala. Então, no caso de Jesus, o silêncio de Deus se manifestou exatamente por uma missão maior. Sim. Mas você pode ver na sequência da conversa dele com Deus que não há blasfêmia, que não há reclamação, que não há desespero. Há um foco. O foco de Jesus na cruz era a missão dele. O foco de Jesus na cruz era a salvação da humanidade. E isso é muito interessante a gente entender. Exatamente porque o silêncio de Deus, quando não provoca arrependimento, pode provocar revolta. E isso é muito perigoso. Mas como eu disse aqui anteriormente, o silêncio de Deus vai revelar quem verdadeiramente nós somos. Se você se revolta com o silêncio de Deus de 5 minutos, de 5 dias, de 5 meses, e vem à igreja e exige de Deus coisas, meu amado, você está caminhando num caminho perigoso. O silêncio de Deus precisa exigir e cria em nós arrependimento. Porque se não criar arrependimento, Deus está falando com você há muito tempo. E quem está tampando os ouvidos é você. Pastor, como é que Deus fala? Pastor, como é que eu posso sentir a presença de Deus? Uma das dificuldades, por exemplo, que eu tive no meu casamento foi exatamente a questão da comunicação com Deus. Eu sou muito bem casado pela graça de Deus, mas uma das coisas que nós sentimos diferença foi no jeito de falar, de Deus falar. Deus falava comigo antes do casamento de uma maneira que depois do casamento teve que ser adaptável ao meu entendimento. Porque a partir do meu casamento eu tive que tomar decisões coletivas e não mais individuais. Então, quando eu vim para esta igreja, quando eu comecei o ministério, quando eu fui comprar uma coisa, quando eu fui fazer alguma coisa, eu não tomava decisão mais sozinho, mas eu tomava decisão conjuntamente com a minha esposa. E o jeito de Deus se comunicar conosco era muito diferente. E nós tivemos que adaptar para nós caminharmos juntos, porque eu interpretava de uma maneira e ela interpretava de outra. Eu entendia de uma maneira e ela entendia de outra.
Então, o poder da interpretação, da comunicação com Deus é meio a meio. A responsabilidade é meio a meio. A responsabilidade, metade da comunicação é de Deus. E a outra metade é nossa. Porque quando nós falamos com Deus, nós queremos que Ele entenda. Mas quando Deus fala conosco, Ele também quer que a gente entenda. Mas para entender tem que ter atenção. Para entender tem que ter foco. Para entender tem que falar a mesma linguagem. Tem que falar a mesma língua. Então, há quanto tempo Deus está, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20, batendo a sua porta e chamando pelo seu nome. E você não abre a porta porque não quer. Exatamente, é isso que tem acontecido na grande maioria das vezes de membros de igrejas que têm participado das igrejas, que têm vivido o evangelho na sua essência, mas depois de 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, tem dificuldade de entender os sinais de Deus. Tem dificuldade de compreender o silêncio de Deus. E aí, muitos problemas são criados. Então, a palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas existe uma coisa que pode nos separar da comunhão com Deus. Nós não podemos misturar amor e comunhão. Amor é uma coisa, comunhão é outra coisa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus ama a humanidade independente do seu comportamento. Deus ama a humanidade independente das suas escolhas. Mas a comunhão é uma outra circunstância. É uma segunda etapa. E existe apenas uma coisa que pode nos separar da comunhão, da comunicação com Deus. Que são os nossos pecados. Que são as nossas falhas. E então, qual o motivo da gente pregar sobre Jesus Cristo na cruz? Porque foi na cruz que Jesus Cristo morreu e pagou os nossos pecados. Jesus Cristo representa naquela hora exatamente todos os pecados da humanidade, tanto daqueles do passado, daquela geração e do futuro. Então, por isso que Jesus Cristo, quando pergunta ao Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque naquela hora, Jesus Cristo estava carregando sobre si o seu pecado, a sua falha. Estava selando ali uma transformação. E é por isso que nós temos que colocar na nossa mente que se o Senhor está em silêncio por muito tempo, você precisa olhar para si mesmo e perguntar: o que está me separando da comunhão com Deus? O que eu tenho feito, que Deus já falou, mediante a sua palavra, mediante os louvores, mediante a natureza, mediante as pessoas que são fiéis ao Senhor, o que está faltando? Por que eu não sinto paz? Por que eu só sinto transtorno? Por que eu não sinto a felicidade como as pessoas pregam ou falam? Porque existem pecados. Existem pecados que precisam de arrependimento. Existem pecados que precisam ser resolvidos. Porque nós confundimos amor com comunhão. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas os nossos pecados, eles têm o poder de nos separar da comunhão. Nada pode nos separar do amor, mas da comunhão. Da comunhão. Se tivermos um pecado, alguns pecados pessoais, viciantes,
Isso, dia após dia, vai nos separando da comunhão com Deus. E é por isso que hoje eu quero falar com você com relação ao silêncio de Deus. Primeiramente, a gente viu que o silêncio de Deus é permitido porque é um relacionamento. Então, se você tem o direito de fechar sua mente, o seu coração para as coisas de Deus, e é um relacionamento, Deus também tem direito de fazer silêncio. E isso é libertador. Isso é respeitador. Isso traz maturidade ao relacionamento com Deus. Deus tem o direito de fazer silêncio. Outra coisa que a gente aprendeu com relação ao silêncio de Deus é que o silêncio de Deus tem sempre uma causa maior. Se Jesus Cristo sofresse uma intervenção de Deus Pai na cruz para não acontecer aquele evento, aquele momento crucial dentro da vida da humanidade, ele não teria vencido a morte. Ele não teria ressuscitado. Ele não teria ensinado coisas maravilhosas com seu testemunho. Ele não seria o Messias. E pela graça de Deus, Deus fez silêncio naquela hora. Deus estava presente, sim. Mas pela graça Ele fez silêncio. E Ele permitiu que aquela circunstância acontecesse exatamente por amor a nós. Por uma missão maior. Para a gente poder chamar Deus de Pai. Para a gente poder ter Cristo como nosso Salvador. E quem pensou nisso tudo, quem garantiu isso tudo foi Deus Pai. E a gente tem que entender isso. Que às vezes a gente vive o silêncio com Deus e tem um objetivo maior, que não está no nosso controle. Que Deus não está pensando apenas em nós, Deus está pensando no nosso filho, no nosso neto, no nosso futuro. Coisas que nós não sabemos, mas que Deus sabe. Outra circunstância do silêncio de Deus é que o silêncio de Deus revela realmente quem somos. Se nós reclamamos do silêncio de Deus, se nós ficamos insatisfeitos, injuriados, chateados com o silêncio de Deus, está revelando aquilo que está no nosso coração. E se isso está acontecendo, quer dizer que a sua relação com Deus é uma relação superficial. É uma relação de uso. Muitas pessoas, quando Deus faz silêncio e revelam a sua indignação sobre o silêncio de Deus, reclamam, blasfemam, essas pessoas, elas estão tentando usar a Deus. Estão querendo ter apenas aquilo que Deus dá, não aquilo que Deus é. E Deus é muito mais do que aquilo que Ele nos dá. A sua comunhão, a sua amizade, o seu amor, o seu carinho é muito maior do que aquilo que Ele nos dá. Última coisa, o silêncio de Deus provoca arrependimento. Se Ele não causa arrependimento em você, se Ele causa revolta, indignação, blasfêmia, incredulidade, você não conhece ainda o Deus de Israel. E o meu desejo é que você reflita claramente na sua vida, no seu comportamento, nos resultados que a sua vida tem tido. Aqui dentro, na sua mente, no seu dia a dia. Se o silêncio de Deus não provoca arrependimento em você, você precisa analisar como está a sua vida pessoal com Deus. E no dia que você analisar, você vai ver como Deus tem falado dia após dia. Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Fala: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta e deixar Jesus Cristo entrar, o Senhor ceará com ele e terá comunhão com ele. Terá comunhão com você.
Então eu não sei, querido, se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja. Isso também não interessa muito. O que interessa é se você sabe lidar bem com o silêncio de Deus. Porque, na verdade, você pode não estar ouvindo o clamor que Deus tem feito há anos pela sua vida. Há meses falando, demonstrando sinais, e a gente às vezes não consegue entender. Não porque Ele está falando errado, mas porque nós queremos a nossa vontade. Porque nós queremos do nosso jeito. Porque nós batemos no peito e falamos assim: a vida é minha. E vou fazer do jeito que eu quero. E isso é muito perigoso. Então hoje eu quero orar com você. Você está aí na sua casa. E nós vamos clamar ao Senhor para que Ele possa quebrar o silêncio. Não o silêncio da parte dEle, que Ele tem falado aos nossos corações, mas que Ele tire os tampões dos seus ouvidos, para que Ele te faça entender que Ele existe, que Ele é fiel e que Ele te ama muito. Vamos orar? Gostaria muito que você abrisse a porta do seu coração para Cristo entrar. Gostaria muito que você deixasse as suas manias, os seus defeitos, os seus pecados, que não nos separam do amor de Deus, mas que podem nos separar da comunhão com Ele. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para falar no nosso coração. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é tão rica e maravilhosa. E, ó Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Senhor, vem com a Tua graça sobre nós e rompe o silêncio. Senhor, os Teus servos têm muitas coisas a decidir, a fazer, a pensar. E, ó Senhor, nós precisamos de uma orientação Tua. Quantas vezes nós oramos, pedimos, e às vezes não sentimos a Tua presença, não sentimos o Teu mover, não sentimos, Senhor, aquela resposta que a gente está tão ansioso por querer. Eu te clamo, rompe o Teu silêncio, rompe, Senhor, a nossa surdez espiritual, para que possamos ouvir a Tua voz, fazer o Teu querer e sermos felizes. A nossa vida é pequena, a nossa vida é passageira, e não podemos permanecer com pecados que nos separam da Tua comunhão. Vem com a Tua graça sobre nós, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então vamos orar. E meu conselho que dou a você, que está às vezes sofrendo com o silêncio de Deus: clame. Clame. Clame de novo. Clame mais uma vez. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida ministerial é que no relacionamento com Deus nós temos direitos e temos deveres. Nós temos direitos e deveres. No relacionamento com Deus temos direitos e temos deveres. Temos o dever de obedecer. Sim. Nós temos o direito de sermos ouvidos. Então, não pense você que Deus está te negando esse direito. Não pense você que Ele está com os ouvidos fechados para suas orações. Não pense isso. Porque isso é uma mentira. Se você é filho do Senhor, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o direito de ser ouvido. Mas ser ouvido, ser atendido pelo Senhor, são circunstâncias diferentes. Então clame. Se vai clamar uma vez, clame duas. Se vai clamar duas, clame 4. Mas clame. Porque uma hora o Senhor vai realizar alguma resposta. Alguma resposta Ele vai te dar. Pode ser um sim, pode ser um depende,
pode ser um espera um pouco, pode ser um não. Já aconteceram muitas vezes que eu orar e Deus falar não. Muitas. Na verdade, a maioria das vezes. De eu orar por alguma coisa e Deus falar assim, não. Ou eu entender que não era da vontade de Deus. Exatamente porque depois da oração, depois do clamor, eu fui entender o porquê do não. Mas eu nunca vi um crente em Jesus clamar ao Senhor e ele não ficar sem resposta. A resposta pode não agradar. A resposta não pode ser aquilo que você não está pensando. A resposta pode ser aquilo que você não pediu. A resposta pode ser diferente daquilo que você está imaginando. A resposta pode ser muito melhor daquilo que você pediu. Mas uma coisa é certa, a resposta virá. Mais cedo ou mais tarde, como Jesus Cristo teve a resposta. Ele ressuscitou depois de 3 dias e hoje podemos falar que Ele é nosso Salvador, o Messias, diferente de todos os profetas, diferente de todas as pessoas que existiram, porque Ele venceu a morte. Então clame ao Senhor. Ele vai te abençoar. A resposta virá e você vai compreender quando vier. Peço a você 2 coisas. Ligue para as pessoas da igreja e nos ajude na nossa ação social, na situação de risco aqui em Cabo Frio. Temos realizado, pela graça de Deus, ação social, temos ajudado as pessoas e o Senhor tem provido, dado prosperidade para nós nesse tempo e peço a sua ajuda nesse momento. Deus abençoe você cada dia mais, fique tranquilo, clame ao Senhor e não se estresse com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus vai revelar quem você verdadeiramente é, vai dizer, literalmente, a missão maior que você tem a cumprir, vai te fazer entender que Deus tem direito de fazer silêncio, sim, mas vai chegar o momento que Ele vai te responder. Confie nisso. Deus te abençoe, muitas felicidades, se cuide e tenha uma excelente semana.